Me permitam começar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente, porque o Colorado se livrou do rebaixamento. Aos meus amigos que torcem para outros clubes aí, me perdoem, mas vocês vão me entender. Para quem gosta de futebol, o Inter se livrou do rebaixamento e graças a Deus não vai disputar a Série B de 2026. Para quem me conhece há um pouquinho mais de tempo por aqui, sabe que eu sou apaixonado por futebol, inclusive trabalho com isso também, além do canal aqui no YouTube. Tenho um podcast de futebol. Me permitam usar a camiseta do Inter hoje porque é um dia especial. O Inter se livra do rebaixamento na última rodada, num momento ali que precisava contar com outros resultados também. Então foi mais ou menos como aquela música da Voz da Verdade que diz assim: Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Foi mais ou menos assim. Apesar de estar com a camiseta do Colorado, hoje eu não tô aqui para falar de Inter, então já pega aí a tua Bíblia ou abre no teu celular mesmo, porque hoje é dia de devocional. Vou compartilhar com vocês hoje aqui um texto que já é muito conhecido lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre preocupação. Nesse domingo, Deus falou comigo através da vida de um outro irmão, né, de um pastor, na igreja de uns amigos nossos, exatamente nesse texto de uma forma um pouco diferente. E, enfim, eu decidi voltar para esse texto, meditar nele de novo e quis trazer essa reflexão aqui para vocês também, porque toda vez que a gente fala de preocupação, a gente lembra desse ensinamento de Jesus no Sermão do Monte e a gente precisa lembrar que são as palavras de Jesus, é o próprio Deus falando ao nosso coração aqui nesse sermão. E, enfim, a gente tem várias reflexões que nós podemos tirar daqui. Eu separei alguns pontos para a gente falar hoje. Talvez nesse vídeo vocês vão me ver falando um pouquinho mais baixo, mas é porque já tá todo mundo dormindo aqui em casa, eu não posso fazer barulho, senão a chinela pega. Vamos pro texto. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. O primeiro ponto é o que Jesus não está dizendo com esse ensinamento. Jesus não está dizendo com esse ensinamento que você deve ser um relaxado. Exatamente isso. Jesus não está dizendo aqui que a gente pode levantar as pernas para o ar e aguardar porque ele vai fazer todas as coisas. Aqui Jesus não está dizendo que eu vou lá para a igreja enquanto eu vou orar, eu vou viver de oração, vou viver pregando a palavra, vou botar meus pés para cima e vou deixar que Deus faz. Não é isso que ele está falando. Na verdade, a Bíblia não nos incentiva a isso. Obviamente, e também é claro na palavra, se alguém tem um chamado, né, missionário, enfim, tem um chamado para viver integralmente para a igreja, a própria igreja sustenta essa pessoa, mas aqui Jesus não está falando disso. Aqui Jesus está falando do nosso cotidiano, da nossa vida diária. E na nossa vida diária, Jesus não nos incentiva a sermos preguiçosos, a sermos relaxados com a nossa vida. Na verdade, a Bíblia é muito clara em relação à preguiça quando diz lá em Provérbios 6:6 o seguinte: aprenda com a formiga, preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante,
ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Então o primeiro ponto é, Jesus aqui não está dizendo que nós devemos ser preguiçosos e não trabalhar, Jesus não está dizendo aqui que nós temos que relaxar, ficar naquela zona de conforto, não é isso que ele está falando. Agora, Jesus é muito claro, e aí a gente pode ver lá no versículo 27, aqui mesmo dessa passagem que nós acabamos de ler em Mateus, no versículo 27, quando ele quebra qualquer tipo de autossuficiência com uma pergunta. Qual de vocês, por mais preocupado que seja, ou preocupado que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora na sua vida? É óbvio que a resposta é nenhuma. Nós não conseguimos acrescentar nem 1 hora na nossa vida. Nós não temos controle sobre a nossa vida. E é isso que Jesus está nos mostrando com essa pergunta. Então, quando ele começa dizendo para que nós não venhamos a nos preocupar com a nossa vida diária, ele não está aqui dizendo que nós não devemos, ele não está dizendo literalmente que nós não devemos nos preocupar, mas ele está falando de uma preocupação excessiva. Nós não devemos nos preocupar excessivamente com a nossa vida. Porque no momento em que nós nos preocupamos excessivamente com a nossa vida, nós achamos que nós temos controle sobre ela. E isso não é uma verdade. Quantas vezes nós já trabalhamos e parece que as portas se fecham? Quantas vezes nós estamos trabalhando muito, nos dedicando muito e as coisas não acontecem? E aí a gente começa a se culpar, a gente começa a pensar que, cara, eu sou um péssimo profissional, eu não sirvo para isso, enfim, o que é que está acontecendo? Nós realmente ficamos muito preocupados. Vou pegar o meu próprio exemplo. Eu tenho uma empresa, né? Eu tenho a Vox, inclusive, quem quiser seguir a Vox aqui, ó, vou deixar o arroba. Eu tenho uma empresa e às vezes a empresa passa por crises, às vezes a empresa passa por momentos de dificuldade e a gente como empresários, ainda mais vivendo aqui no Brasil, com altos impostos, enfim, com uma dificuldade que sempre pega o empreendedor, nós ficamos às vezes preocupados, e muito preocupados. Mas nós que somos empresários, e alguns aqui que estão me assistindo, muitos talvez que estão me assistindo são funcionários, por mais que a gente tente, muitas vezes, as coisas não vão sair do lugar. Por mais que a gente vai tentar, a gente vai fazer de tudo e às vezes não vai ter o que fazer. Nós fazemos o que está dentro da nossa possibilidade, nós fazemos aquilo que nós conseguimos fazer. Mas aqui, com essa pergunta que Jesus faz, também ele faz um convite com ela. Se vocês não podem acrescentar sequer 1 hora à vida de vocês, o Deus que vocês servem não somente acrescenta 1 hora à sua vida, mas foi Ele que deu a vida a vocês. E é esse mesmo Deus que alimenta, por exemplo, as aves. E aí Jesus, no versículo 26, fala, observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Então aqui ele não está dizendo que, por exemplo, o pássaro, não está querendo ilustrar aqui dizendo que, olha, o pássaro não trabalha, não faz nada, e tu também não deve trabalhar. Não, ele só está dizendo, olha, eles não fazem nada e Deus os sustenta. E aí ele vai continuar dizendo, acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Sim, nós somos mais valiosos que os pássaros. Então Jesus está dizendo assim, olha, se os pássaros que nem fazem nada para sequer merecer alguma coisa, vocês também não merecem, obviamente, nós não merecemos a graça de Deus, mas vocês são mais valiosos que os pássaros. Então, Deus vai fazer por vocês. Porque nós merecemos? Não. Porque isso, na verdade, revela quem Deus é. Deus é bom. E no versículo 28 continua dizendo, e por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então, mais uma vez, Jesus nos dá um outro exemplo, e aí dos lírios do campo, dizendo, olha, eles são vestidos por Deus também. Agora, vocês acham que Deus também não vai vestir vocês? E Jesus, no final, ainda nos chama de gente de pequena fé. Muitas vezes, essa nossa preocupação excessiva em relação ao nosso futuro,
ao nosso presente, às coisas do nosso cotidiano, estão sim relacionadas a uma falta de fé. E eu estou aqui, através da palavra, para te lembrar, e assim como eu fui lembrado, de que o Deus que soprou o sopro de vida nas nossas narinas, que nos deu a vida, que nos formou no ventre da nossa mãe, ele continua sendo um Deus provedor. Ele não nos deixa faltar nada. E o principal, ele não nos falta. Jesus continua dizendo, então não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, ou seja, aqueles que adoram a outros deuses. São essas pessoas que se preocupam excessivamente e que têm o seu pensamento tomado por essas dúvidas de que será que eu vou conseguir ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Deus nos sustenta. Jesus continua dizendo, o seu Pai Celestial sabe o que vocês precisam. E ele vai finalizar dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E essa parte é muito importante porque quando ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, também nos lembra que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Ou seja, buscar a vontade do Senhor e buscar estabelecer essa vontade aqui na terra. Também buscar a sua justiça. E isso significa trabalhar de forma justa, viver de forma justa. Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. E muitas vezes tem pessoas passando por necessidade, passando por algum tipo de aperto na sua vida, simplesmente por uma consequência de algo, de uma injustiça que fizeram e acabaram tendo uma consequência disso e dizem, olha, Deus me abandonou, Deus me deixou faltar alguma coisa, Deus me desamparou. Não, peraí. Essa culpa não é de Deus, não. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Se tu tem um negócio, seja justo no teu negócio. Se tu é funcionário, seja justo como funcionário. Trabalhe de forma justa. Seja uma pessoa justa. Não pela sua justiça, mas pela justiça de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus vai finalizar no versículo 34 dizendo, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Então, como eu falei aqui, Jesus em nenhum momento vai dizer, olha, vocês não devem se preocupar com a sua vida. Obviamente, nós devemos nos preocupar com a nossa vida, mas Jesus aqui combate o excesso. Se eu não me preocupar com a minha própria vida, se eu não me preocupar, por exemplo, com a minha família, com como que eu posso trazer mais receita, mais recursos para minha casa, eu vou estar sendo irresponsável, isso é um fato. Mas no momento em que eu colocar isso à frente de qualquer outra coisa e eu só vou buscar dinheiro, em que eu vou querer só o poder, em que eu quero, e eu começo a me preocupar com isso, eu estou, em primeiro lugar, deixando o reino de Deus de lado, porque eu estou procurando o meu próprio desejo, fazendo as coisas como eu mesmo acho que tem que ser, e eu também estou sendo negligente com a minha família, porque o principal, a minha primeira missão como homem da casa, e aí eu também já aproveito para falar isso para os homens, é levar, conduzir a minha esposa, conduzir o meu filho, conduzir a nossa família para Cristo. Essa é a nossa primeira missão. Enquanto nós fazemos isso, né, enquanto nós conduzimos a nossa família para Cristo, enquanto nós trabalhamos de maneira justa, Deus vai acrescentando todas as coisas. O dinheiro é consequência de um trabalho justo. O dinheiro ele é consequência de uma dedicação também. Eu falei aqui no último vídeo, né, sobre descansar enquanto eles dormem. Obviamente eu trouxe um título um pouco polêmico, exatamente para chamar atenção para o vídeo, mas não significa que às vezes, inclusive agora mesmo, eu estou gravando esse vídeo a 1h da manhã. Às vezes a gente vai ter que ir até mais tarde e está tudo bem também. Mas a preocupação excessiva, quando nós começamos a pensar, não, eu tenho que fazer, e se eu fizer desse jeito as coisas vão acontecer, nós estamos dizendo para Deus, Deus, deixa comigo o que eu faço. E a Bíblia é muito clara quando nos diz que maldito é o homem que confia no homem, ou seja, maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Resumidamente, esse ensino de Jesus nos lembra que o mesmo Deus que nos proveu a vida, que nos proveu a salvação do pecado, que provê para nós uma morada quando tudo isso acabar, é o Deus que se importa com a nossa rotina, é o Deus que se importa com o nosso dia a dia, que se importa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e que provê para nós todas as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele provê. Obviamente, se a gente entrar mais a fundo nesse texto, a gente tem mais coisas para ver, mas aqui nós não estamos fazendo um estudo e sim um devocional. Então, espero que Deus tenha te abençoado, assim como Ele falou comigo.
Enfim, vai continuar falando sempre através da sua palavra. Até o próximo devocional. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de encaminhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. E acho que é isso. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.